a partir de hoje, né, antes dos meus vídeos, ter um momento com Deus, um momento com Deus e vocês, entendeu? Falando uma palavra aqui da Bíblia, né, lendo para vocês uma palavra. Eu vou começar aqui com vocês, né, a gente vai ler uma palavra, né, um momento nosso com Deus, eu e vocês, né. Vou ler uma palavra aqui, vamos começar no Novo Testamento, no livro de Mateus. O livro de Mateus conta a história do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ali também conta toda a história dele, né? E vou ler aqui com vocês, né, a palavra. A gente vai orar agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso, né? E é isso. Espero que vocês gostem, tá bom? E vamos lá, tá? Que é mais importante, né? Momento com Deus, né? Aqui em Mateus está dizendo assim: a genealogia de Jesus Cristo, que é a genealogia de Jesus Cristo, quer dizer a família, né? De onde ele veio, tem os avós, os pais, os irmãos. Ele só teve um irmão, acho que foi Tiago, né? Tiago. Livro da geração de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, né? E Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, né? Você vê aqui que Davi, ele é da geração de Abraão. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. E Perez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E a Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, né? E Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Rute gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Quem é Jessé? Jessé gerou ao rei Davi, é pai de Davi, Jessé, né? E o rei de Davi gerou a Salomão. Jesus, ele é da geração de Abraão, gente, de Davi, né? Jesus não podia, assim, vir em melhor geração, né? Tem várias outras gerações aqui maravilhosas, mas essa, né, é de peso, né? Como diz a gente hoje em dia, né? Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Salomão foi gerado por Davi com a mulher de Urias, né? Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Joroão, e Joroão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, né? E Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, tá? Gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó.
Jacó gerou a José. Olha só a geração de Jesus, é linda, né? Muito linda. Gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou o Cristo, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, o que acontece? Foram 14 gerações de Abraão a Davi. De Davi a... Aqui está escrito, ó, de Abraão até Davi são 14 gerações. E de Davi até a deportação da Babilônia, 14, né? Então, dá 14 com 14, 28, né? E desde a deportação da Babilônia até Cristo é mais 14, né? 28 com mais 14. Dá 38, 19, 40, 42. 42 gerações. E é isso, gente. Aqui começamos com a geração, né, de Jesus, né? Começou com Abraão. A geração de Jesus começou com Abraão. De Abraão, Davi, e foi indo, né? Salomão, e veio quem? José, né? José, que veio de Jacó. Misericórdia, que maravilhoso. E nasceu Jesus, gente, filho de Maria e José. Maria foi escolhida por Deus para gerar Jesus, né? É maravilhoso, essa história é linda. É linda o nascimento de Jesus, a geração de Jesus é linda. O nascimento de Jesus, a escolha da mãe de Jesus também foi muito lindo. A trajetória foi sofrida, foi assim, muito sofrida de Jesus antes de nascer, foi perseguido e depois do nascimento, entendeu? E assim, a gente sabe que Jesus foi perseguido o tempo todo, por quê? Porque ele era Jesus, né? Um homem bom, um homem santo, e foi perseguido. Nós somos poucos, assim, a gente, qualquer coisa que acontece, que falam da gente, a gente já fica como? Estressado, nervoso. E Jesus, com aquela paz, aquela tranquilidade, sendo perseguido e não, sabe, não ficou estressado, não brigou, sabe? E é isso que eu quero deixar aqui para vocês, que a nossa geração é importante. É importante. Quando mostra aqui a geração de Jesus na Bíblia, mostra aqui que a geração é importante. Todo o livro da Bíblia, ele fala a geração, né? As gerações. E é importante a nossa geração, né? A gente valorizar a nossa geração, né? Porque é de onde nós viemos, né? De uma geração passada. E quero deixar aqui para vocês a importância que tem a geração, a importância que tem nosso nascimento, nossos pais foram escolhidos por Deus. Quem escolhe nossa geração é o Senhor, entendeu? É isso que eu quero deixar aqui para vocês. A gente leu hoje Mateus, né, primeiro, do 1 ao 17, tá bom? Que foi a geração, a importância da geração. Então é isso que eu quero deixar aqui para vocês, tá bom? E na próxima a gente vai ler o nascimento de Jesus Cristo, tá? No próximo vídeo. Agora eu vou fazer uma oraçãozinha rápida com vocês, tá bom? E se vocês quiserem, assim, deixar um nome para oração, é só deixar. Eu vou colocar aqui no meu caderninho, ó, de oração, tá ok? E orar por vocês, tá bom? Vamos lá?
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estou, Senhor, diante de Ti, Pai, aqui nesse canal, Senhor, que seja um canal de bênçãos, Pai. Senhor, que essas pessoas que estão vendo esse vídeo, Pai, que estão ouvindo a palavra, Pai, que elas recebam, Pai querido e amado meu, de coração, com amor, que elas possam aprender, entender, ter entendimento, Senhor, um pouquinho da Tua palavra, Pai. Aqui eu quero repassar para elas, Senhor, aquilo que o Senhor tem me ensinado. Deus de glória, Deus de poder, tome cada um em suas mãos, protegendo as pessoas, os lares, Senhor, acampando seus anjos e muros de fogo ao redor dos lares, dos meus seguidores, e aqueles também que não são meus seguidores, Pai, que vejam os vídeos, curtem. Senhor, muito obrigada por tudo. Abençoe cada um deles, abençoe todos nós, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, nossos lares, esteja sempre presente em nossas vidas, nos guiando, nos protegendo e nos orientando. É o que eu lhe peço, Pai. Guarda o nosso dia e, Senhor, nos abençoe. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. E é isso. Obrigada, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.